Deus ele cria espaço sideral, ele faz aparecer, né, o firmamento, que é os céus, né, a água já havia, os céus, e depois ele faz a porção seca. E aí a gente tem alguns elementos: espaço sideral, terra, né, mar e o nosso céu aqui, né, o nosso céu atmosférico. E se a gente analisar o resto dos 3 dias, Deus ele começa a preencher. No quarto dia ele faz os luzeiros, preenchendo o primeiro espaço, né, o nosso espaço sideral. Faz a lua, as estrelas, faz o sol. E aí a gente vai para o quinto dia, Deus ele começa a fazer as aves do céu e, se não me engano, também os peixes do mar. E aí no sexto dia Deus cria toda a relva, o homem, os animais. Então, o que da minha parte eu entendo, né? Assim, quando Deus fala que Deus criou, haja luz e houve luz. Deus ele cria um espaço. E depois que Deus cria esses espaços, Deus ele começa a preencher. E aí a gente usa a ideia de que é igual um construtor de uma casa, né? Faz um quarto, banheiro, sala, cozinha, depois tu começa a preencher com os móveis. Deus não foi diferente, né? Ele cria esse espaço. Onde é que Deus ia colocar o céu e a lua, se não houvesse o espaço para colocar o sol e a lua? Né? Onde é que Deus ia colocar os animais se não houvesse a terra? Onde é que ia colocar os peixes se não houvesse o mar? Então, nos 3 primeiros dias, se a gente analisar da criação, Deus cria espaços e outros 3 dias ele preenche esses espaços. E o sétimo dia, ele cria um espaço de tempo, né, que é 24 horas, e preenche com a sua presença. Então, Deus cria espaço e preenche espaço. E aí, partindo dessa ideia, pastor, aí um dia eu estava vendo um vídeo de curiosidades, e aí eu vi algo interessante, de que o universo ele não é escuro como se apresenta nos desenhos e tal. O universo, na verdade, ele pela ideia que passou ali, ele foi mudando de cor ao passar do tempo. Mas a cor do universo, ele é bege, ou seja, é claro. Né? Aí é um outro ponto, né? Mas daí eu até comentei com o Matheus, olha só, Matheus, que legal aquela ideia dos espaços, e aí agora a gente vê uma reportagem, né, de que o universo ele não é escuro, ele é claro, né? Ele é bege, só por causa da sua imensidão, né, a gente enxerga ali o escuro. Aí a minha ideia seria mais ou menos essa, né? E quando Deus disse haja luz, haja luz, Deus ele cria, né, o nosso espaço chamado espaço sideral. Mais ou menos isso. Eu também queria falar. Hein, eu queria perguntar para ti, Moisés, de onde que é essa reportagem? Depois Messias, que tu mandasse depois para nós. É Apocalipse de Elias. É André Flores, ele passa mordomia cristã. É bem interessante o sermão dele ali. Ele já teve em Sombrio, ele já teve numa palestra aqui foi feito ali, não sei se quem participou ali no ginásio ali do Catulo, né? Foi ali no ginásio do Catulo. Ele teve ali. E ele fala do espaço ser bege? Isso. É, ele mesmo que fala sobre isso. Aí eu achei bem legal, porque eu também tinha curiosidade, essa mesma pergunta que o pastor falou, eu também tinha curiosidade. E aí, escutando o sermão dele, eu disse, daí fecha todo, eu achei bem legal. Então, Tá, e mas qual tem... foi, eu queria perguntar, qual foi a pergunta mesmo do pastor? Pode fazer de novo aí? Ok. A pergunta que foi feita aqui, não, na verdade não fui eu que fiz a pergunta, quem foi alguém, né? Em Gênesis temos o relato da criação e do primeiro dia onde o primeiro dia foi feito a luz e houve tarde e manhã, desde o primeiro dia. Mas o Sol só foi criado no quarto dia, como entender sabendo do sistema solar como funciona. Na verdade, a pessoa, quando fez a pergunta, ela fez algumas afirmações. Uma dica, não quer dizer que tudo que ele está dizendo seja exatamente o que o texto está querendo dizer. Né? Aí é onde entra também algumas ideias que nós vamos discutir daqui a pouco. Tá, Mas a gente pode girar em torno disso. Não, e o que o Moisés falou também aprendi Moisés, Messias, ficou confundido. Desculpa aí, Messias. Normal. Eu aprendi isso também na faculdade, a gente faz dois pilares, né? Dois pilares, o espaço, depois o preenchimento, e embaixo o sábado. Para quê? Porque o sábado ele prestigia toda a criação, né? Ele olha para toda a criação, tudo que Deus fez. E essa pergunta sobre a luz é bem interessante, né? Que estudiosos dizem que tem tudo que o pastor falou ali, e o cara deve ter colocado tudo, não tem como haver luz sem ter o sol, sem ter nada disso e tudo mais.
E essa pergunta é muito interessante. Mas a resposta do Messias é o cabimento certo, né? Deus ele fez para a gente olhar assim, olha, eu penso como você vai pensar na frente, como o engenheiro pensa. Primeiro eu vou fazer o espacinho aqui, tudo de cada vez. Não tem como eu fazer tudo de uma vez para todo mundo entender depois, né? Muito bem. Mais alguém gostaria de falar, comentar, perguntar, questionar? Rebeliões valem também? Não? Ai. Então tá. Então vamos aqui por partes. Eu queria trazer algo dentro dessa pergunta que talvez não seja o que foi perguntado em si, mas que eu creio ser interessante, tá? Inclusive, esses dias eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso. Michelson, a história da vida. Cadê? Tá. Quem não teve a oportunidade de ler esse livro aqui, gostaria de recomendar, né? A História da Vida, para onde vamos e de onde viemos. É um livro escrito pelo pastor Michelson Borges, um livro excelente, que traz ali várias informações a respeito da criação e evolução, fazendo o contraste entre as duas ideias, né? Onde uma se baseia principalmente no relato de Gênesis, que é a cosmovisão que nós cristãos adventistas temos, e a outra se baseia no evolucionismo, né? Pelos escritos de Darwin, etc. E na página 37, ele vai afirmar algumas coisas que são bem interessantes. São algumas questões bem complexas, né? Então, assim, para não ferir a ideia, eu vou ali trazer alguns pontos interessantes e depois eu vou mandar um texto, eu vou mandar o texto para vocês em imagem para vocês lerem com mais precisão, né? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, por exemplo, que Deus ele criou o mundo não em 6 dias, mas cada dia representa não um dia literal de 24 horas, mas possivelmente eras de milhões e milhões e milhares de anos, e etc. Talvez você já tenha ouvido isso em algum momento, né? Geralmente pessoas que fazem a mescla entre a criação divina mais evolucionismo acabam tendo esse tipo de concepções. Então, vamos trabalhar primeiramente nessa questão. Aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, quando nós vamos para a linguagem original ali do livro de Gênesis, você vai perceber de que a palavra-chave ali para dia é uma palavra original hebraica que denota Ion. É Ion, essa é a palavra. Só que Ion, ele pode, dependendo do contexto, dependendo da circunstância, não ser um dia literal de 24 horas. Só que quando Ion ele está precedido de um numeral, invariavelmente ele se torna obrigatoriamente interpretado, ou ele traz essa ideia de 24 horas literais. Quando a gente então vai para o texto bíblico, nós percebemos exatamente isso. Eu estou dizendo os originais, o hebraico, né? Ao qual a Bíblia foi escrita. Então você percebe que nesse contexto nós temos essa grande verdade. O que não dá brecha para qualquer conjectura humana, filosófica ou outra coisa assim parecida, dar qualquer tipo de sombra ou variação de argumentos para dizer de que Deus criou o mundo em algumas eras, milhões e milhões de anos e milhares, como alguns pensam. Então, nós temos que entender isso. Inclusive, essa palavra, a palavra Ion, ela vai aparecer 150 vezes, como diz aqui o Michelson, numa pesquisa que ele fez, segundo o pastor Gerhard Hassel, que é um estudioso das Sagradas Escrituras, pela Andrews University. Depois eu mando para vocês aí. Então, toda vez que a palavra Ion é precedida de um numeral, naturalmente, essa palavra, essa ideia do Ion significa 24 horas literais. Só para vocês terem uma noção, eu vou aproveitar aqui agora, abrir uma janela e ensinar vocês como é que vocês fazem para ter acesso, por exemplo, a um texto bíblico, mesmo que você não tenha feito curso de teologia, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso. Então, presta atenção aqui. Ó. O que você vai fazer? Algumas dicas legais aí, para você aprender. Existe um site chamado Bible Hub. Tá? Esse aqui, ó.
Ah, pastor, vamos pesquisar aqui sobre o texto de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, verso 5, que é onde tem ali a primeira parte ali, onde diz de que a palavra Yom, né? Primeiro dia. Então, vamos lá, Gênesis 1, 5. Aí você coloca aqui, ó, seleciona Gênesis 1 e o verso 5. Aí você vem aqui em hebreu, tá vendo aqui? Hebreu, clica aqui. E ele vai te redirecionar em outra página, tá? Se dá para usar esse mesmo site aqui para celular também, se você quiser. E aqui você vai ter em inglês a tradução ao pé da letra, vamos dizer assim, da palavra hebraica, ok? Junto ali com as consoantes e as vogais, tá? A gente sabe que o hebraico ele é escrito totalmente sem vogais. As vogais geralmente são colocadas para efeito de aprendizado e também para a gente saber mais ou menos como é que pronuncia. Então, chamou Deus o dia e as trevas, ele chamou noite. E assim houve tarde e manhã, the first day, tá vendo? Day, dia, the first day. Então, a palavra aqui que nós estamos procurando é essa aqui, ó, Yom, tá? Então, quando você quiser saber a tradução de Yom, tem duas formas. Você clica aqui e ele vai te redirecionar para você entender melhor de onde ele vem, quantas vezes ele ocorre. Aqui você tem, por exemplo, você tem 239 ocorrências dessa palavra dessa forma aqui, desta forma, Yom. Okay? E aqui estão todos os textos na palavra de Deus que você vai encontrar. Ele vai te mostrar uma leva de textos. Só que são 239 ocorrências, tá? E existem outras ocorrências com as suas variantes, tá vendo? É bem legal isso aqui. Voltando ali novamente, ó, você pode clicar aqui, ó. Espera só um minutinho, só vou terminar de explicar e já aí você pode questionar ou falar. Aí aqui você tem a parte onde ele é definido, ele é destrinchado, tá? Yom significa dia. Aqui está a maneira hebraica. Ele é um pronome masculino, né? É tudo em inglês, mas você pode utilizar o tradutor se vocês quiserem também. Quem tem aquele tradutorzinho, se você clicar aqui, ó, geralmente ele traduz a página também, né? Traduzir essa página, clica aqui, ele traduz. Não fica tão bom, mas, enfim, eu tenho aprendido um pouco de inglês também, por isso que eu estou tentando aqui, da minha maneira chucra, traduzir, né? Aí você tem aqui, ó, definição, a transliteração, né, dia e tal. Então, é bem legal essa forma aqui. Ele não traz esses conceitos, né? Como eu disse aqui para vocês agora, que junto com o pronome, junto com o numeral, ele se torna dia em 24 horas, mas é uma ferramenta legal para você já, como se diz, querer conhecer mais e um pouco mais a profundo ao texto, ou não ficar simplesmente naquela leitura, às vezes, que a gente faz apenas no português, né? Às vezes você vai fazer um sermão, alguma coisa, isso aqui ajuda bastante, tá? Então, fica aí a dica, caso vocês queiram trabalhar dessa forma aí. Alguém ia fazer alguma contribuição? Eu não vi quem é que falou aí. Eu, pastor. Eu também, em relação a essa questão que o pastor falou do grego e do hebraico, eu tenho um material muito bom para indicar para os irmãos, que é essa Bíblia aqui, ó. É a Bíblia Palavra-Chave, não sei se vocês conhecem. É uma Bíblia feita pela editora CPAD. E, por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo que o pastor falou. Gênesis 1, verso 5. Ela tem... A maioria das palavras delas são sublinhadas e elas têm um númerozinho do lado, tipo o número 1000, o número 500. Daí, por exemplo, aqui na minha Bíblia, no capítulo 5, a palavra dia está sublinhada e tem o número 3117. E no final dela tem todo o dicionário de grego e hebraico. Daí você vai lá e procura o número 3117 e vai ser a palavra Yom. Aí, como o pastor falou, descreve ali substantivo masculino, toda a definição do termo, todos os textos bíblicos em que essa palavra aparece, ensina como pronuncia, e é tudo em português. É um material bem interessante esse daqui, ajuda bastante em pregações e em estudos. Obrigado, Liaio. Depois, quando passar as horas sabáticas, você pode pesquisar o valor e etc. Quem sabe, caso você queira adquirir, tá bom? Obrigado mesmo pela dica, Liaio, que você nos deu. Tá bom? Então, ali são ferramentas, a gente tem que sempre buscar, né? Um pouco mais profundo, porque além daquilo que a gente vê como tradução. Talvez se você tenha estudado sobre essa questão de traduções, que eu já mandei nos episódios anteriores na descrição ali dos vídeos,
você vai ver de que muitas vezes, né, por conta da questão de tradução, nem sempre a tradução ela é ideal, porque no original, quando você traduz, por exemplo, do hebraico para o português ou do grego para o português, sempre acaba perdendo um pouquinho esse, mas isso não quer dizer que o texto tenha deixado de ter a sua relevância. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aqui que o Michelson traz, que é bem interessante, ali descrevendo, é a questão de que tarde de manhã é uma expressão temporal que vai definir cada dia da criação como literal. E isso não pode significar nada mais além do que isso. Tá? Então, se a gente também duvidar de que Deus ele é capaz de criar o mundo em apenas 6 dias e no 7º descansar, dizendo que ele deveria utilizar-se de eras ou tempos maiores, seria duvidar da capacidade divina de fazer isso exatamente nesse tempo em que ele mesmo disse. E os dias da criação devem ser entendidos como literais, não representando como tempos longos, né, ou longos períodos. Ao argumentar ao contrário, é forçar o texto bíblico a dizer aquilo que ele não diz. Depois eu vou mandar essa citação ipsis literis para vocês, que eu acho que com certeza vai adicionar bastante. Tá? Agora, com relação à afirmação primária que foi feita ali pela pessoa, né, daquelas perguntas, eu mandei ele para vocês ali, vou mandar depois. Esse artigo aqui, que inclusive é um artigo de um site cristão adventista, pelo Eduardo Lutz. O Eduardo Lutz, ele é adventista também, e ele é um estudioso e responde várias questões, inclusive com relação às pessoas que creem, por exemplo, no terraplanismo, etc. E aqui ele fala bastante a respeito dessa questão aqui, se Gênesis ensina que o Sol foi criado no 4º dia ou não, né? Lendo esse artigo, você vai chegar na seguinte conclusão, o que ele faz. Eu acho que é o resumo, o supra-sumo aqui dessa questão, para adicionar também com relação ao que o Messias disse. Ele diz assim, ó, ao fazer uma leitura superficial ali de Gênesis, de 1 versos 14 ao 18, a gente pode imaginar que o Sol e a Lua foram criados no 4º dia. Porém, se prestarmos atenção aos detalhes, mesmo observando apenas o texto, localmente, se o contexto maior da Bíblia, sem o contexto maior da Bíblia, constatamos pelo menos 2 pontos importantes. Primeiro ponto, o texto não afirma a criação desses astros no 4º dia. E segundo, toda a sequência da criação sempre mostra Deus criando dependência antes do dependente, o que no caso do Sol indica que ele já existiu quando Deus disse haja luz. Mesmo se forçarmos a interpretação para imaginar que o Sol poderia ter sido criado exatamente naquele instante, essa ideia não tem qualquer base física ou escriturística, além de ir ao sentido contrário às outras evidências que temos. Eu quero instigá-los a depois ler esse artigo, não somente esse, mas um outro que tem aqui. Eu vou mandar para vocês depois ali no nosso grupo, do G148 Jovem e Tim. Mas vamos deixar então a resposta a essa pergunta que foi feita. Na verdade, é o seguinte, nós não estávamos lá, né, para saber como foi em todos os detalhes. Até mesmo dentro da concepção cristã adventista, existem variantes. Alguns creem de que, quem sabe, essa luz poderia ser a presença da própria divindade e a sustentação da mesma ocorrendo ali. Outros creem, por exemplo, de que poderiam já existir uma terra pré-informe, como parece de que o texto indica ali em Gênesis, bem como também poderia haver um certo tipo de sistema ou galáxia mal formada, que depois Deus veio e colocou cada coisa em seu lugar. Independente de todas essas questões, que estão ali nesses 2 artigos que eu vou passar para vocês, isso não vai tirar de Deus aquilo que ele de fato é. Em Gênesis, você não vai ver, por exemplo, o profeta dizendo ou trazendo argumentos para a existência divina. A palavra de Deus em nenhum momento vai ficar trazendo argumentos. Olha, Deus existe que é por conta disso e por causa daquilo. Isso nos faz entender o seguinte, isso nos faz levar à seguinte compreensão. Deus é poderoso para criar os céus e a terra e todas as outras coisas, inclusive eu e você, e coisas muito mais complexas que nós não podemos nem entender, nem sequer imaginar pela nossa mente, nem passar pela nossa mente. Apocalipse e outras partes da palavra de Deus vão mostrar de que aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos humanos não viram, é isso que Deus tem preparado para os seus filhos.
Deuteronômio 29 diz que nem tudo é respondido nas Sagradas Escrituras. Mas, com certeza, se eu e você vivemos uma vida de comunhão com Ele, buscarmos Ele individualmente, em família, como igreja, amigos, vamos estar preparados para ter confirmações de algumas coisas que nós estudamos aqui nessa terra, com base na palavra de Deus, sempre na palavra, e Deus vai mostrar de forma pessoal esses segredos, esses mistérios que talvez são no nosso coração. E quem sabe, como diz Ellen White no livro onde ela fala a respeito das visões que ela teve do céu, chama Visões do Céu, que é uma compilação, ela diz que quando nós estivermos aí viajando com Deus, vendo que estamos indo para o céu, etc., nós vamos ter vergonha das perguntas que nós tínhamos em nosso coração aqui nessa terra. E talvez muitas delas a gente vai ficar assim, para que eu vou perguntar isso? Né? Eu estou aqui diante do Mestre, estou diante do meu próprio Deus. Então, são questões que, quem sabe, a gente vai ver que, para que eu fiquei com esse dúvida, esse questionamento. A despeito de que isso não é errado, não tem problema nenhum. É importante que, como diz o Dr. Rodrigo Silva, nós sejamos questionadores, questionemos com razão, racionalidade e tenhamos a ousadia de fazer isso com a premissa de colocar sempre a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Então, amigo, não sei se a pessoa que perguntou está aí conosco, né? Talvez esteja assistindo depois. Nós tivemos problemas hoje no YouTube, por isso que não está sendo transmitido. Não sei o que está acontecendo, que o Zoom não está permitindo fazer a transmissão. Mas, queridos, de certa maneira, essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Ela tem várias vertentes, tem várias ideias e pensamentos. Independente dessas ideias e pensamentos, nós podemos ter um pano de fundo nessa questão. Deus é um Deus poderoso e temos que confiar em tudo que Ele fez, fará e continuar fazendo por nós. Amém? A esposa quer falar. Eu só queria saber se no grego, né? Hebraico. Hebraico, aliás. Se no hebraico aqui, disse Deus, haja luz e houve luz. A tradução é exatamente assim, haja e houve, é isso? E disse Deus, haja luz. Tá tudo certo, tá certinho a tradução. Porque, você vai olhar ali, né? Na questão do hebraico. Porque Deus disse que Ele daria entendimento aos simples. Não que a gente não deva ser pesquisador, instigar a palavra de Deus, mas eu creio da seguinte maneira. Se a gente pede para que o Espírito Santo nos ilumine, porque a orientação foi de Cristo, o exemplo foi dele, de a gente buscar o Espírito Santo para que ele seja o nosso professor, né? Quando ele falou que ele iria, mas ele ia deixar o Espírito Santo, que ia ser o nosso conselheiro, o nosso professor, e ele nos guiaria a toda a verdade. Então, a gente não vai ser enganado, a gente não vai ter teorias, a gente vai ter a certeza de toda a verdade. E ele disse que daria entendimento aos mais simples, né? Aos mais sinceros. Então, eu olhando o texto aqui para mim, fica muito claro se está certinho a tradução, se é exatamente essas palavras aqui que foram as mais cabíveis. É muito claro, porque ele diz assim, ó, no verso 3, vamos começar do 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, no início ele criou, então não existia, foi criado os céus e a terra. Aí a terra, ela estava sem forma e vazia, ele criou, mas ela estava vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, aí daí no verso 3 diz assim, ó, disse Deus, haja luz, e houve a luz. Então, não era uma luz pré-existente de Deus. Então, essa teoria que fala isso, já o texto aqui, se no original é bem semelhante, a tradução é bem fidedigna, diz que havia o quê? Havia trevas, mas não havia luz aqui. Não. Aí Deus disse Deus, haja luz, e houve a luz. Independente que luz seja, ela não existia, ela passou a existir, porque depois no verso 4 diz assim, ó, viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Ele não disse, e disse Deus haja trevas, porque as trevas já existiam. Então ele depois separou a luz das trevas. E não é o fato de essa luz aqui ser o sol ou não, que vai determinar se houve um dia, não, porque se Deus separou a luz das trevas, ele criou uma luz. Não importa se esse luzeiro era um sol, ou era outra coisa, ou simplesmente era uma claridade, um clarão. A questão é que Deus disse que haja luz, então, porque não tinha, e ela passou a existir. E depois que ele fez separação, ele determinou, chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Então depois lá no quarto dia, ele vai falar que ele fez criação de luzeiros para governar o dia e para governar a noite. Então a noite e o dia já existiam, porque ele criou antes,
Então, se Deus disse que houve a luz, e a luz ele deu o nome de dia e as trevas de noite, é porque simplesmente o fato de existir a luz e as trevas determina que houve uma tarde e uma manhã. Foi assim que Deus chamou, né? Ele poderia ter criado o sol, ou, sei lá, um outro nome, um outro luzeiro, uma estrela guia, ou sei lá o que for. Mas ele só chamou de luz. Deus é simples, né? Não precisa complicar. Porque aqui, para mim, tá bem claro. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E aí depois, lá no quarto dia, ó, para governarem o dia, e no verso 18, para governarem o dia já existia, então o dia era independente do sol. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas, verso 17, né? E colocou no firmamento dos céus para, mais uma, 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior governador do dia e o menor governador da noite. Fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus, e o verso 18 diz, para governarem o dia e a noite. Então, na verdade, já existia a luz, já existia o dia e já existia a noite. Então, só agora foram criados os principais luzeiros. Porque, claro, logo em seguida ele já ia criar o ser humano, né? Penso eu, né? Não está escrito na Bíblia. Penso eu que, de repente, para facilitar a vida do ser humano, para que fosse mais claro. Deus já sabia que depois ia ter o pecado, enfim. Né? Aí já é, como é que diz, é especulação minha. Mas não sei qual o motivo específico, mas Deus já tinha criado o dia e a noite, depois ele só criou os luzeiros para governar, né? Mas não impede a inexistência do sol, independente de haver dia ou não. Não sei se vocês entenderam assim, a minha ideia. Eu olhando o texto, assim como tá, é isso que eu entendo, para mim tá bem claro, assim. Não sei o que os outros acham, assim, do texto. O pastor, Oi. Um negócio bem interessante aí para a gente pensar também como o pastor disse, tem várias, essa pergunta aí tem várias vertentes, né? Mas uma coisa interessante que me chama a atenção aí do que a Jéssica falou aí, e a gente acredita, né? Que eu estava lendo e pensando, quando Deus chegou ali, né, no relato da criação, o que ela estava falando, quando Deus chega ali, havia, no verso 2, né? Havia trevas sobre a face, disse Deus, haja luz, né? No caso, então, estava escuro e Deus disse, haja luz, né? E houve luz. E daí a gente hoje, no sistema que a gente entende hoje, né, do dia começando meia-noite ali, né, e a gente não entende por que tá, entendo, houve tarde de manhã, por quê? Deus disse que houve tarde de manhã, então o dia começa no pôr do sol, vem a noite, depois vem o dia. E eu fiquei perguntando, tá, mas por que começa de noite, né? E esse dia eu estava meditando nisso aqui, né? Interessante, uma curiosidade interessante, que quando Deus chega para criar o primeiro dia, estava escuro, né? Então era noite, estava escuro, tinha trevas. Quando Deus diz haja luz, então houve luz, né? Então clareou. Aí Deus diz assim, ó, houve tarde e manhã no primeiro dia. Por quê? Porque quando Deus começa o dia, quando Deus chega para criar no começo do dia, né, estava escuro. Então, o dia primeiro estava escuro e depois clareou. No segundo dia, escureceu de novo e depois clareou. No caso, é uma curiosidade bem interessante que eu tirei para mim, né? Por que é primeiro a noite e depois vem o dia? Né? Porque no primeiro dia, quando Deus chegou para criar, né, estava escuro. Então, começa noite e depois vem o dia. Uma curiosidade bem interessante aí que eu achei, né? Bem legal a gente parar para pensar nesses detalhes, né? Interessante mesmo. Muito boa a sua maneira de observar o cenário. Olha aqui, ó, sobre o que nós estávamos comentando, né? É outro artigo que eu mandei para vocês nesse mesmo site aqui. Quando se elimina todas as outras maneiras que não são bíblicas, vamos dizer assim, né? Declarações preliminares e alegóricas, a gente tem dois modelos, né? Para compreender Gênesis capítulo 1. O modelo da Terra jovem, né? Que vai defender de que o universo, o sistema solar, todas as manifestações da vida e todos os exércitos celestiais foram criados em um tempo recente, com cerca daquilo que o mundo é, né? A partir do momento que Deus criou, é o que é Gênesis capítulo 1. Aí nós temos aqui a ação de 6 dias do universo, compondo aí esses 6 dias literais, a Terra é criada, e aí passa, então, todo o tempo até os dias de hoje. E tem também o outro modelo, que é o modelo do universo antigo, né? Que é o intervalo passivo, que vai defender de que o universo, o espaço-tempo foi criado anteriormente, em algum momento determinado no passado,
Mas Deus, então, modelou a Terra, ou seja, preparou a Terra para uma vida em um tempo recente, com cerca de 6.000 anos atrás. Ou seja, o universo tem um tempo indeterminado, que em algum momento Deus tenha o criado, e aí, então, no relato de Gênesis, capítulo 1, quando Moisés escreve ali, em sua visão, né, dada pelo Espírito Santo, forma-se a Terra, e alguns outros detalhes, e corre, então, os 6 dias literais, e depois os tempos até os dias de hoje, né? Então, é bem interessante, e eu gostaria de deixar esse artigo para vocês lerem aqui, que vai estar no primeiro ponto aqui, ó, Terra Nova e Universo Antigo, e aquele outro anterior que nós estamos vendo aqui, ó, sobre a criação do Sol no 4º dia e o porquê com mais detalhes, tá bom? Então, vou deixar para vocês aí verem com mais apuração. É importante nós vermos com mais detalhes esses textos, justamente para nós termos as nossas próprias convicções pessoais. E eu vou dizer para vocês, eu não sou um tipo de pastor especialista em todos os assuntos, né? A gente, às vezes, tem assistido aí nos momentos de lavar a louça, nos momentos de lavar a louça, alguns debates interessantes com pastores que são professores de faculdades adventistas, da FADBA, do IAN, do IAP, enfim, e a gente fica muito impressionado com a maneira como esses pastores, esses doutores da lei aí, servos e servas de Deus, trazem a mensagem de uma maneira tão bíblica, tão embasada na palavra de Deus, que deixa a gente assim de cabelo em pé. Todos nós podemos ser assim, né? Vai depender do tempo que a gente determina, né, no nosso dia a dia para o estudo das Sagradas Escrituras, né? Então, eu creio que esse QI, como nós já falamos em outro momento, ele instiga todos nós que estamos aqui juntos a estudar mais a palavra de Deus, a compreender mais aquilo que a palavra de Deus tem para nós. A gente fala ou não fala, amor do Chosen? Tá, verdade. Tá, olha aqui, queridos. Queridos, olha, eu confesso a vocês que eu não sou o tipo de pessoa que fica vendo filmes. A minha esposa, a gente não gosta de ver esse tipo de coisa. A gente já comentou o porquê no episódio anterior, né? Diante daquilo que a gente tem que ver, ler e assistir para honra e glória de Deus. Mas um pastor amigo meu, o pastor Flávio, ele indicou uma série especial que foi feita chamada The Chosen, que é uma série que conta a história de Jesus da perspectiva dos discípulos. É lógico que tem muita coisa ali que não é bíblica, não está escrito, no sentido de que, na verdade, é uma imaginação do autor, daquele que escreveu a série, sobre o que supostamente poderia ter acontecido para que, dentro dos relatos que são falados, como, por exemplo, o episódio de Nicodemos. Nicodemos se encontrou com Jesus, mas como talvez tenha acontecido esse episódio? Como que foi que se conectou para que ele pudesse ter esse encontro com Jesus? Nós temos o espírito de profecia, contando alguns detalhes. A serva de Deus ela não vai dizer todos os detalhes, mas são detalhes interessantes e relevantes, né? Mas eu não estou dizendo que o que o camarada escreveu é inspirado, não é isso. Mas é interessante que nos instiga a querer aprender mais, a querer estudar mais a palavra. Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão assistir, tem que acreditar no que está falando ali. Mas coisas que a gente fica pensando, né? Como é que foi a infância de Jesus? O que deveria acontecido na infância de Jesus? Esse tipo de imaginação a gente pode ter, não é pecado nenhum. E eu creio que para muitos dos, quem sabe, jovens que têm algum vício com jogos, filmes ou internet, é melhor assistir uma série que talvez instiga nessa pessoa o desejo de estudar a palavra, o desejo de ter um conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras. Qual foi o seu sentimento, amor, ao assistir essa série? Eu achei, assim, bem interessante, né? Porque quando eu era criança, assim, né? E também agora, assim, depois de grande, eu gostava bastante de assistir desenho bíblico, porque daí a gente consegue memorizar mais os personagens, né? Muitas das coisas que a gente memoriza é pela leitura, e porque quando a gente assiste, assim, você já vai entrando no clima, né? E essa série aí também ajuda a gente a imaginar, poxa, como é que foi o chamamento dos apóstolos, nossa, como que Jesus escolheu, né? Uns 12 tranqueira que só arranjava confusão. E aí a gente começa a entrar, assim, e lembrar. E eu me emocionei várias vezes quando eu assisti, assim, porque a gente se coloca tanto no lugar do discípulo, ou da pessoa que está sofrendo, ou do próprio Cristo, as reações dele, enfim.
eu achei, assim, bem profundo, assim, né? Não sei, eu sou bem emotiva quando eu assisto algum tipo de coisa, assim, que mexe bastante comigo, mas instiga também a gente a conhecer a história realmente, para avaliar. É muito importante a gente sempre ser, não só assistir e digerir tudo, né? Mas ser autocrítico também, né? Analisar, ver, comparar, estudar por conta própria aquele episódio, aquela cena. E aí instiga a gente também a querer saber na história real, nos fatos bíblicos, nos evangelhos, o que realmente aconteceu, o que era a imaginação do autor, o que realmente era real, o que a gente tem de fato, né, bíblico falando a respeito da história. Mas é muito bom, assim, é como se fosse uma viagem no tempo, assim, você entra, assim, você sente, assim, ó, como foi, né, o passo de Jesus e tal. Eu achei bem legal. Alguém queria falar? Acho que Pode sim. falar. Eu não sei se eu falei alto. Boa noite, pessoal. Olha só, vocês estão falando aí do The Chosen, né? Não sei se pronuncia assim. Eu baixei o aplicativo no meu celular agora, na época da pandemia. Eu descobri essa série. E eu também, nossa, eu me emocionei bastante com os episódios. Vale a pena, gente, assistir essa série que eles estão indicando. Tem histórias assim, claro, realmente, como vocês estão falando, tem coisas que quando quer filme, série, eles aumentam um pouco assim, até acrescentam alguma coisa para dar assim ser mais impactante, né? Mas para chamar a atenção das pessoas, mas a gente com conhecimento bíblico sabe que algumas coisas não foi bem daquele jeito, né? Sei lá. Mas eu sei que nossa, tem vários episódios ali que são muito legais, muito, muito assim, do Nicodemos, daquela, eu acho que era Maria Madalena também, quando ela liberta, ele liberta ela, e ele faz um paralelo mostrando a infância dela, que ela foi que ela passou por uma situação difícil ali de perder o pai, e depois ela ficou sozinha, e aí a forma como que ela acabou tendo para se livrar, aliás, para sobrevivência naquela época foi se prostituir. Então ela é assim, eu achei incrível, incrível, incrível assim, para mim. E na hora que ela encontra Jesus assim, e Jesus só Tá fala bom, para ela, Aline, tá bom. chama o Não nome conta muito dela. não, Aline, senão você vai dedar o negócio inteiro, minha filha. Vai perder a Mas é graça. muito legal, gente. Assistam, desculpa, mas assistam, porque é muito assim, ó, é show de bola. Já tô dando um monte de spoiler aqui, né? Não, Mas tá é bom, chega, muito chega. legal, vale a pena. Isso é um episódio, né? Tem vários e vale a pena, gente. Acho que deve ter uns 8 aí que é gratuito, depois tem que dar um patrocínio aí para poder continuar assistindo o resto. Mas é bem, bem bacana mesmo, bem emocionante. Olha, vale a pena, vale a pena. Queridos, estamos chegando já ao final, né? Foi bastante interessante essa nossa prosa. Na verdade, trouxe mais incógnitas do que respostas. E fica, então, a lição de casa para vocês estudarem a respeito desse assunto, tá? Eu sei que tem uma pessoa especial que fará uma oração para nós aí. Acho que ela passou a bola, pastor. Quer orar? Posso orar? Fica à vontade, Messias. Então tá. Então oramos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo aqui da tua palavra que temos entre jovens. Senhor, independente dos mínimos detalhes da criação ou de passagens bíblicas, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Criador e, além de Criador, também nosso mantenedor. O Senhor cuida de cada um de nós e aí sim o Senhor cuida nos mínimos detalhes, Senhor, suprindo todas as nossas necessidades. Obrigado por esse amor que o Senhor tem por cada jovem, por cada filho teu. Obrigado por esse cuidado que o Senhor tem conosco. E esperamos um dia estarmos com o Senhor, para aí sim sabermos todos os detalhes da criação e de tantas outras passagens bíblicas que temos dúvidas no nosso coração. Continue nos dando sabedoria e também curiosidade para aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos isso e por cada jovem aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sarinha, temos aí alguma notícia importante dos próximos eventos?
Não tá conseguindo ligar o áudio, parece. E o vídeo? Não, por enquanto tá tudo bem. Só lembrando vocês que esse final de semana é o último final de semana para fazer os desafios. Então, quem precisa fazer desafio lá do Pôr do Sol, aproveite esse final de semana agora. Beleza? E 9 horas temos a nossa live da Missão Caleb, lá no Instagram do Ministério Jovem. Estejam lá. Maravilha. Obrigado, Sara. Queridos, eu agora tenho às 8 horas um estudo bíblico virtual que a gente faz com a galera aí que gosta de estudar a Bíblia, que está aprendendo a palavra, que quer aprender a estudar. Convido vocês, se vocês quiserem participar também, são bem-vindos, tá bom? Eu vou mandar ali o link no grupo de G148 agora. Se vocês quiserem participar, se sintam à vontade. Um grande abraço, um beijo a todos vocês. Amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.